Olá, você está entrando na segunda parte da aula 27 de MA091 Matemática Básica, que trata de funções quadráticas. Nessa segunda parte da aula, exploraremos o gráfico da função que foi apresentado na aula anterior. O gráfico de uma função quadrática é chamado sempre de parábola. Essa parábola tem um mínimo ou um máximo local que é chamado de vértice. Observando as figuras mostradas nessa transparência, reparamos que, na da esquerda, o vértice corresponde a um ponto de mínimo local. Já na figura da direita, esse vértice corresponde a um ponto de máximo. Note também nas figuras que a parábola é simétrica a uma reta vertical, que é chamada de eixo de simetria. Em ambas as figuras apresentadas, esse eixo de simetria aparece como uma reta tracejada em verde. Finalmente, a parábola também tem o que se chama de concavidade. Fazendo uma analogia entre a parábola e uma boca, dizemos que a concavidade é para cima quando a boca está sorrindo e ela é para baixo quando a boca está triste. Sendo assim, na figura da esquerda, em que a boca está sorrindo, a concavidade é para cima. Repare que estamos aqui relacionando a concavidade com o valor da constante a que define a função. Se a constante a é maior do que zero, então temos a boca para cima, como mostrado na figura da esquerda. Já quando a constante a é menor do que zero, ou seja, negativa, a concavidade é para baixo, como mostra a figura do lado direito, em que a boca está triste. Mas o papel da constante a é maior do que simplesmente indicar se a concavidade é voltada para cima ou para baixo. O parâmetro a também controla a abertura da parábola. Observe que, nesta figura, a curva verde tem um valor de a igual a 4, já a curva vermelha tem um valor de a igual a 1 e a figura azul tem o valor de a igual a 1/4. Note, portanto, que quanto maior o módulo de a, o valor absoluto da constante, menor a abertura. A menor abertura dentre as três apresentadas na figura corresponde a a igual a 4. E quanto menor o valor de a, maior a abertura. A maior abertura corresponde, nessa figura, a a igual a 1/4. Usamos aqui o módulo simplesmente porque, quando o valor de a é negativo, a concavidade é virada para baixo. Nesse caso, a análise seria absolutamente idêntica a essa da figura apresentada aqui, na qual a concavidade é virada para cima. A constante c que aparece na expressão de f também tem um papel importante. Ela corresponde ao intercepto y da parábola, ou seja, à coordenada y do ponto de interseção entre a parábola e o eixo vertical. Por sua vez, os interceptos x da parábola, que são as coordenadas x dos pontos de interseção da parábola com o eixo horizontal, serão as raízes da equação ax² mais bx mais c igual a zero, ou seja, a função igual a zero. Mas nós já sabemos encontrar as raízes de uma equação como essa, que é uma equação quadrática. As raízes dessa equação podem ser fornecidas pela fórmula de Bhaskara. Lembre-se, inclusive, que a fórmula de Bhaskara envolve o discriminante, que usualmente é representado pela letra grega delta maiúsculo. E sabemos que, quando esse discriminante é maior do que zero, há duas raízes para a equação. Sendo assim, quando o discriminante é maior do que zero, a parábola interceptará o eixo x em dois pontos. Por outro lado, quando o discriminante for igual a zero, a parábola interceptará o eixo x em um único ponto, e se o discriminante for menor do que zero, então a parábola não interceptará o eixo x. Nesse último caso, ou a parábola estará completamente acima do eixo e terá concavidade para cima, ou ela estará sempre abaixo do eixo e terá naturalmente a concavidade para baixo. Vejamos um exemplo prático no qual desejamos determinar os interceptos do gráfico da função dada aqui no enunciado. Nesse caso, sabemos que o intercepto y é simplesmente o valor da constante c, que nesse caso vale -3.
Já os interceptos x do gráfico são as soluções da equação a função igual a zero. Vamos resolver esta equação usando a fórmula de Bhaskara, o que exige que determinemos, em primeiro lugar, o discriminante. Uma vez que o discriminante é b ao quadrado menos 4ac e que b é menos 5, a é 2 e c igual a menos 3, concluímos que o discriminante é 49. Sendo assim, notamos que haverá dois pontos de interseção da parábola com o eixo x. Para determinar esses pontos, usaremos então a fórmula x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Isso nos fornece 5 mais ou menos 7 sobre 4. Escolhendo, então, o sinal positivo na fórmula, obtemos x1 igual a 5 mais 7 sobre 4, que é igual a 3, e x2 igual a 5 menos 7 sobre 4, que dá menos meio. Esses são os interceptos x da parábola deste exemplo. Vejamos agora como encontrar o vértice da parábola, que pode ser um ponto de máximo ou um ponto de mínimo da função quadrática. Vimos no começo dessa parte da aula que, quando a constante a, que multiplica x ao quadrado na expressão da função, é maior do que zero, o vértice é um ponto de mínimo. Neste caso, você pode acompanhar no livro que a expressão deste ponto de mínimo é dada por essa fórmula. A coordenada x do ponto de mínimo é menos b sobre 2a. Já a coordenada y do ponto de mínimo é o valor da função neste ponto x' mostrado aqui, e este valor da função é igual a menos delta, o discriminante, sobre 4a. Mais uma vez, para descobrir como obter essa fórmula, você deve consultar o nosso livro-texto. E o que acontece se a função tem a concavidade para baixo? Neste caso, temos a menor do que zero e a função tem um ponto de máximo. Acontece que esse ponto de máximo tem coordenada x dada novamente por menos b sobre 2a e tem coordenada y igual ao valor da função, que é menos delta sobre 4a, ou seja, os valores de x e de y são exatamente os mesmos obtidos quando a é maior do que zero. Note, finalmente, que se você não quiser usar esta expressão de f de x', ou seja, essa expressão para determinar a coordenada y do ponto de mínimo ou máximo, você pode sempre calcular o valor da função no ponto fornecido aqui pela fórmula menos b sobre 2a. Vejamos uma aplicação desses pontos de máximo e de mínimo. Vamos recuperar o exemplo da bola de golfe apresentado na primeira parte da aula. Lembre-se que, naquela parte da aula, a altura de uma bola de golfe que tinha sido tacada por um jogador era dada pela função f, definida por menos 0,008 vezes x ao quadrado mais x. Essa era, então, a altura da bola na trajetória que ela fazia, correspondendo a uma tacada do golfista. Desejamos, neste exemplo, determinar a que distância horizontal do ponto de partida da bola a altura é máxima. A resposta para esta pergunta é a coordenada x do ponto de máximo local da bola. E essa coordenada, como vimos na transparência anterior, é dada pela fórmula menos b sobre 2a. Observe que, neste exemplo, o valor de a é menos 0,008, já o valor de b é a constante que multiplica x na expressão da função. Como essa constante é 1, teremos menos b sobre 2a igual a menos 1 sobre 2 vezes menos 0,008. Teremos, assim, 1 sobre 0,016, que corresponde a 62,5 metros. Reparamos, assim, que a bola atinge o ponto máximo em sua trajetória quando ela está a 62,5 metros na horizontal do seu ponto de partida. E qual será a altura da bola nesse ponto? Ou seja, qual será a altura máxima da bola na trajetória que ela descreve?
Para descobrir essa altura máxima, usamos o valor da função. Podemos, então, calcular o valor da função quando x é 62,5. Nesse caso, pegamos a expressão da função e substituímos x por 62,5 nos dois lugares em que a variável aparece. Obtemos assim como valor máximo da altura da bola 31,25 metros. Observando então a trajetória da bola, notamos que o ponto em que ela atinge a sua altura máxima está a uma distância de 62,5 metros do ponto inicial que está aqui na origem e a altura da bola nesse ponto máximo da trajetória corresponde a 31,25 metros.